O silêncio que antecede uma queda raramente é percebido. Ele se instala quando a fé ainda existe, mas já não governa. Quando o nome de Deus ainda é pronunciado, mas sua vontade deixou de ser prioridade. Muitos acreditam que o maior perigo espiritual está na rebeldia aberta. Poucos percebem que ele começa, quase sempre, na obediência parcial, aquela que parece suficiente, aquela que se justifica, aquela que tranquiliza a consciência enquanto o coração se afasta lentamente. Foi assim antes que o conflito começasse. Foi assim antes que os amalequitas se tornassem mais do que inimigos externos. Eles se tornaram um espelho. O povo caminhava. Não era apenas uma travessia física, era uma jornada espiritual, longa, cansativa, marcada por promessas ainda não plenamente cumpridas. O deserto ensinava lições que nenhuma terra fértil poderia ensinar. A dependência era diária. O alimento vinha do céu. A água brotava da rocha. Mas o coração humano, mesmo cercado por milagres, continuava vulnerável ao esquecimento. Foi nesse cenário que o ataque aconteceu, não de frente, não com honra. Os amalequitas não atacaram os fortes, nem os preparados. Eles escolheram os cansados, os que ficavam para trás, os idosos, os fracos, os distraídos. O ataque não foi apenas militar, foi espiritual. Um ataque contra a confiança, contra a promessa, contra a certeza de que Deus caminhava com aquele povo. Quando Moisés soube do ataque, não correu para o campo de batalha. Ele subiu. Subiu com dificuldade. Subiu com peso nos ossos e responsabilidade na alma. Em suas mãos, o cajado que já havia testemunhado o impossível. No vale, Josué liderava homens comuns contra um inimigo cruel. No alto do monte, algo invisível decidia o destino do confronto. Enquanto as mãos de Moisés permaneciam erguidas, Israel prevalecia. Quando o cansaço o vencia, os amalequitas avançavam. Não era força humana, era dependência. Era um lembrete silencioso de que a vitória não vinha da espada, mas da submissão. Arão e Ur perceberam antes que fosse tarde. Eles não deram discursos, não ofereceram soluções complexas. Apenas sustentaram as mãos cansadas. A vitória veio, mas deixou uma marca eterna. Deus não permitiu que aquele evento fosse esquecido. Ele ordenou que fosse registrado, ordenou que fosse ensinado, ordenou algo ainda mais sério, que a memória de Amaleque seria apagada. Não imediatamente, não por impulso, mas por juízo, porque Amaleque não representava apenas um povo. Representava uma postura, um espírito que se opõe à caminhada de Deus, que ataca a fé quando ela está cansada, que não teme o Senhor. O tempo passou, gerações nasceram, reis se levantaram, a promessa permaneceu. Até que chegou o dia em que Deus decidiu cumprir aquilo que havia declarado. Saul foi escolhido, ungido, colocado em posição de honra. Ele tinha aparência, força e autoridade. Mas o teste não estava em governar, estava em obedecer. A ordem foi clara, sem margem para interpretação confortável. Amaleque deveria ser completamente destruído. Não como vingança, mas como juízo. Nada deveria ser poupado. Nenhuma justificativa seria aceita. Saul marchou. Venceu. Mas decidiu escolher. Preservou o que lhe pareceu valioso. Poupou o rei inimigo. Guardou o melhor do rebanho. E naquele momento, a obediência deixou de ser obediência. Quando Samuel chegou, Saul estava confiante. Ele acreditava ter cumprido a missão. Suas palavras foram religiosas. Seu discurso parecia correto. Mas o som das ovelhas denunciava o coração. Samuel não gritou, não precisou. Sua pergunta atravessou o tempo. O que é, pois, este balido que ouço? Saul tentou explicar. Tentou espiritualizar sua desobediência. Tentou transformar escolha própria em sacrifício. Mas Deus não havia pedido sacrifício. Ele havia pedido obediência. Naquele dia, Saul perdeu algo que não percebeu de imediato. Ele perdeu o favor. O reino começou a se afastar dele no momento em que ele decidiu que poderia obedecer parcialmente. Os amalequitas não desapareceram naquele dia, porque a obediência não foi completa. O que não é tratado, retorna.
O que é poupado por conveniência cresce em silêncio. Anos depois, um descendente de Amaleque ainda estaria presente. Um inimigo oculto, paciente, esperando o momento certo para se levantar novamente. Davi entrou na história como alguém improvável. Pastor, esquecido, invisível aos olhos humanos, mas conhecido por Deus. Enquanto Saul perdia sensibilidade espiritual, Davi cultivava intimidade. Ele entendia algo que Saul nunca compreendeu completamente. Deus não se impressiona com a aparência. Ele sonda o coração. Davi errou, caiu, chorou, mas sempre retornou, sempre se quebrantou, sempre reconheceu quem realmente governava. O tempo avançou ainda mais. O povo foi exilado, retornou, reconstruiu. Mas o espírito de Amaleque não havia sido completamente eliminado. Ele apenas mudou de forma. Surgiu agora em posição de poder, influência e estratégia. Seu nome era Amã, um amalequita. Elevado no império, respeitado pelos homens, inflado pelo orgulho. Seu ódio não era pessoal, era espiritual. Ele não suportava a fidelidade silenciosa de um homem que se recusava a se curvar. Mordecai não gritou, não desafiou, apenas permaneceu fiel. Amã planejou algo que parecia perfeito. Um decreto legal, um prazo definido, uma destruição completa. O povo de Deus novamente se via ameaçado, não por exércitos, mas por decisões assinadas, por estruturas, por sistemas. O perigo agora parecia definitivo. Mas Deus ainda governava, mesmo quando não era mencionado, mesmo quando não era invocado publicamente. Ele estava agindo nos detalhes, nos atrasos, nas insônias, nas escolhas aparentemente pequenas. Esther, uma jovem judia, estava em posição estratégica. Não por ambição, não por acaso, mas por providência. Ela também enfrentou o mesmo dilema que todos enfrentam em algum momento: permanecer em silêncio para se proteger, ou se expor para obedecer. A decisão não foi fácil, nunca é, mas ela escolheu confiar. Entrou na presença do rei sem garantias. Arriscou tudo, não com força, mas com sabedoria, com tempo, com discernimento. Amã caiu, não apenas politicamente, espiritualmente. Aquilo que ele planejou se voltou contra ele. O povo foi preservado. A promessa se cumpriu. Aquilo que começou no deserto encontrou seu desfecho séculos depois. Porque Deus não esquece. Ele não se atrasa. Ele não negocia princípios. A história dos amalequitas não é apenas sobre inimigos externos. É sobre aquilo que se levanta contra a fidelidade. É sobre o perigo de poupar o que Deus mandou eliminar. É sobre entender que obediência parcial ainda é desobediência. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era o silêncio da negligência. Era o silêncio da reverência. A memória permaneceu para ensinar, para alertar, para revelar que o maior campo de batalha sempre foi o coração humano. O que parecia encerrado continuava ecoando, porque histórias espirituais não terminam quando o conflito visível acaba. Elas continuam no interior de quem escuta. O povo celebrou a libertação, mas a lição era mais profunda do que a vitória. Amaleque não representava apenas um povo hostil, representava um padrão recorrente. Um inimigo que surge quando a vigilância diminui, quando a caminhada com Deus se torna rotina, quando a obediência começa a ser negociada em nome da conveniência. Ao longo das gerações, Israel aprendeu que Deus não os chamava apenas para vencer batalhas externas, mas para manter uma postura interna. A memória do ataque no deserto era recontada não para alimentar ódio, mas para preservar discernimento. Amaleque atacava quem estava cansado, distraído, separado do corpo. O perigo nunca foi apenas o ataque. Foi o afastamento silencioso que o antecedeu. A liderança espiritual carregava um peso especial. Moisés precisou aprender que até mesmo mãos ungidas se cansam. Saul revelou que a autoridade sem submissão se torna instável. Davi mostrou que um coração alinhado pode atravessar crises sem perder a essência. Esther provou que obediência muitas vezes exige coragem silenciosa, não força visível. Cada um, à sua maneira, enfrentou o mesmo princípio: escolher confiar plenamente
ou tentar controlar os resultados. O espírito de Amaleque se manifesta sempre que a fé é tratada como algo secundário. Ele se levanta quando a obediência é vista como opcional. Ele prospera quando o povo se contenta com vitórias incompletas. Por isso Deus foi tão específico. Não era crueldade, era proteção. O que não é eliminado no início se torna ameaça no futuro. O tempo entre Saul e Ester revelou algo ainda mais sério. Mesmo quando o povo estava longe da terra prometida, Deus não estava longe deles. Mesmo quando seu nome não era mencionado, sua mão estava conduzindo os eventos. Isso desmonta a ideia de que Deus só age quando é invocado formalmente. Ele age porque é fiel à sua palavra. Ele age porque sua aliança não depende da perfeição humana. Amã acreditava controlar o tempo. Lançou sortes, escolheu datas, planejou cada detalhe, mas ignorava que o tempo pertence a Deus. A mesma noite em que ele planejava a morte de Mordecai foi a noite em que o rei perdeu o sono. Pequenos detalhes se tornaram decisivos. Um registro esquecido foi lido, um favor antigo foi lembrado. A queda começou no lugar menos esperado. Ester entendeu algo que poucos compreendem. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser prudência e se torna omissão. Sua decisão não foi impulsiva. Foi estratégica, mas profundamente espiritual. Ela jejuou, esperou, observou e falou no tempo certo. A obediência dela não foi barulhenta, foi precisa e mudou o destino de uma nação. Quando Amã foi exposto, não houve comemoração imediata, houve alívio, houve reverência, houve reconhecimento de que a vitória não veio de articulações humanas, mas de uma fidelidade que atravessou gerações. O decreto foi revertido, o povo foi preservado. Mas a história permaneceu como alerta eterno. Amaleque caiu, mas a lição ficou. O verdadeiro inimigo nunca foi apenas externo. Sempre foi aquilo que tenta enfraquecer a fidelidade quando ninguém está olhando. Aquilo que se infiltra nos momentos de cansaço. Aquilo que sugere que obedecer parcialmente já é suficiente. Deus nunca aceitou isso. Nunca aceitará. A celebração deu lugar à reflexão, porque cada geração precisaria decidir como responderia à mesma verdade. A fidelidade não é herdada. Ela é escolhida diariamente. A obediência não é um evento. É um caminho. O povo aprendeu que lembrar não era opcional. Esquecer significava repetir os mesmos erros. O silêncio agora carregava peso. Não de ameaça, mas de responsabilidade. Porque conhecer a história é assumir o compromisso de não repetir a negligência. A promessa continuava válida, mas a vigilância precisava ser constante. O eco daquela história atravessou o tempo porque fala de algo que nunca envelhece. O coração humano continua sendo o campo onde as maiores batalhas acontecem. Não entre exércitos, mas entre escolhas. Entre confiar plenamente ou tentar adaptar a vontade de Deus à própria conveniência. A história dos Amalequitas permanece porque revela o custo de não levar Deus completamente a sério. A obediência parcial sempre parece razoável no momento. Ela se apresenta como equilíbrio, como bom senso, como estratégia. Mas, espiritualmente, ela enfraquece a aliança. Saul acreditou que estava fazendo algo aceitável. Ester entendeu que aceitar menos do que Deus pede pode custar tudo. Essa diferença separa quem mantém o favor de quem o perde. Deus não exigiu a destruição de Amaleque por crueldade, mas por justiça e proteção. Ele conhecia o padrão, conhecia o espírito. Sabia que aquilo que ataca os cansados não pode coexistir com um povo chamado para confiar. A fidelidade absoluta não é fanatismo, é segurança espiritual. A história também revela algo profundamente consolador. Mesmo quando o povo falhou, Deus permaneceu fiel. Mesmo quando a obediência foi incompleta, Ele não desistiu do plano. Ele conduziu a história com paciência, precisão e propósito. Isso não justifica a falha humana, mas revela a grandeza divina. Cada personagem enfrentou o mesmo chamado: escolher entre controlar ou confiar. Moisés levantou as mãos, Saul as abaixou, Davi as manteve quebrantadas, Ester as estendeu com coragem. Cada decisão produziu consequências que ecoaram além de uma vida.
A memória de Amaleque ensina que o inimigo raramente se apresenta de forma óbvia. Ele se esconde na justificativa, na pressa, no cansaço, na ideia de que depois será possível corrigir. Mas Deus sempre chama para agora, para uma obediência que não negocia, não adia, não adapta. A pergunta que permanece não é sobre o passado, é sobre o presente. O que tem sido poupado quando Deus pediu entrega total? O que tem sido mantido por conforto quando deveria ser abandonado por fidelidade? A história não acusa, ela revela. E cada revelação carrega uma oportunidade. A fidelidade continua sendo o caminho mais seguro, mesmo quando parece o mais difícil. Porque Deus continua sendo o mesmo. Ele honra quem o leva a sério. Ele sustenta mãos cansadas. Ele age mesmo no silêncio. Ele cumpre o que promete no tempo certo. Que essa memória não seja apenas conhecida, mas aplicada. Porque toda geração decide se a história será apenas lembrada ou verdadeiramente aprendida. No final, não é sobre vencer inimigos externos. É sobre permanecer fiel quando ninguém está olhando. E se essa história tocou algo profundo em você, permita que ela continue ecoando. Que a reflexão não termine aqui, mas acompanhe seus passos, suas escolhas e sua caminhada diária com Deus.